Amém. Sauda todos os irmãos com a paz do Senhor. Amém, irmãos? Nós vamos direto, né? Eu peço para os irmãos abrir a palavra do Senhor no livro de Marcos, Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos, o capítulo de número 9, o versículo 14 ao 29. Amém? O título diz assim: A cura de um jovem processo. Quando eles se aproximaram dos discípulos, viram numerosa multidão ao redor, que os escribas discutiam com eles. E logo toda a multidão, ao ver Jesus tomada de surpresa, correu para ele e o saudava. Então ele interpelou os escribas: que é que discuteis com eles? E um dentre a multidão respondeu: Mestre, trouxe-te o meu filho, processo de um espírito mudo, e este, aonde o quer que o apanha, lança-o por terra. Ele espuma, rira os dentes e vai definhando. Roguei aos teus discípulos que o expelissem, e eles não puderam. Então Jesus lhes disse: Ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-mo. E trouxeram. Quando ele viu a Jesus, o espírito imediatamente o agitou com violência. Caindo ele por terra, revolvia-se espumando. Perguntou Jesus ao pai do menino: Há quanto tempo isto lhe sucede? Desde a infância, respondeu. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Ao que lhe respondeu Jesus: Se podes, tudo é possível ao que crê. Imediatamente o pai do menino exclamou, com lágrimas: Eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Vendo Jesus que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhes: Espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai deste jovem e nunca mais torne a ele. E ele, clamando e o agitando muito, saiu como deixando se estivesse morto, a ponto de muitos dizerem: morreu. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu e ele se levantou. Quando entrou em casa, os seus discípulos lhes perguntaram em particular: por que não podemos nós expulsá-lo? Respondeu-lhes: esta casta não pode sair, a não ser por meio de oração e jejum. Amém. Em respeito à oração do irmão, eu também quero orar. Vamos orar. Grandioso Deus que está no céu, te louvamos, te agradecemos, ó Deus, por até aqui o Senhor tem nos ajudado, tem nos sustentado, tem nos dado força e tem nos colocado de pé. Senhor, agradecemos por tudo que o Senhor tem feito na vida de cada um de nós. Ó Deus, nos encontramos aqui, Senhor, diante da Tua presença, ó Deus, para mais este culto, Senhor. Ó Deus, desde já, Senhor, quero te pedir, falar conosco nessa noite, ó Deus. Nos ajuda, Senhor, assim, a compreender e a entender, Senhor, ó Deus, a Tua palavra nessa noite. Ó Deus, que eu não venha falar de mim mesmo, mas que eu venha falar aquilo, Senhor, que o Senhor colocar no meu coração e aquilo que o Senhor tem para nos passar, para nos ensinar nesta noite. Meu Deus, continua conosco, continua abençoando a Tua igreja, fortalecendo a cada irmão e a cada irmã que se encontra aqui, aqueles que não puderam estar aqui nesta noite. O Senhor conhece cada um, vai abençoando e ajudando, ó Deus. No nome de Jesus, amém. A Bíblia nos traz uma história de um jovem que
ele vinha há muito tempo sendo aprisionado por esse espírito. E a Bíblia, ela nos traz essa história e narra que começa no capítulo 9 de Marcos, o versículo 14, e diz que os escribas estavam ali naquele momento discutindo com os discípulos de Jesus. E a Bíblia diz que Jesus ele estava no monte com seus outros discípulos, com o discípulo Pedro, João e Tiago, aonde ele estava ali conversando com Elias. E a Bíblia vai dizer que Jesus ele transfigura diante dos seus discípulos, e depois que ele conversa com Elias, Elias conversava com ele a respeito de tudo que Jesus viria a sofrer. E a Bíblia vai dizer que Jesus, ele descendo, agora, ele pede aos seus discípulos que não revelasse aquilo tudo ainda, porque até então Jesus ele estava preparando os discípulos dele. Ele estava preparando aqueles discípulos para quando ele viesse a partir, viesse a concluir a sua obra que Deus tinha entregado o ministério aqui nessa terra, ele subisse para o Pai de volta. E a Bíblia vai dizer que Jesus ele ordena os seus discípulos que eles não contassem tudo aquilo que Jesus que Jesus tinha falado e queria sofrer, ou até mesmo que contasse aquela visão, não divulgasse aquela visão até o tempo determinado, que veria a hora deles começar a dar continuidade ao ministério de Deus. E a Bíblia vai dizer que Jesus, ele ordena que não conta a ninguém, mas os discípulos de Jesus, eles têm um interesse em saber por que os escribas estavam dizendo que era necessário que Elias viesse primeiro. E Jesus, ele vai dizer que era necessário que Elias visse para poder restaurar, para poder preparar, ou seja, ele diz que Elias era João, que veio ali, que veio como precursor, que veio preparar o caminho do Senhor. E a Bíblia vai dizer que Jesus, ele ordena, e quando ele chega onde estão os outros discípulos, que ele chega com João, com Pedro e Tiago, ele chega e vê uma discussão. Ele vê que os escribas discutiam com outros discípulos e muita multidão ao redor ali daqueles discípulos. E a Bíblia vai dizer que aquela multidão, quando elas vê Jesus, elas tomada de surpresa naquele momento e corre ali para onde Jesus está e começa a saudar. E a Bíblia vai dizer que Jesus, ele percebe aquela discussão, ele percebe que está ouvindo uma discussão entre os discípulos e os escribas, e ele pergunta o que estava acontecendo ali. E a Bíblia vai dizer que um homem dentro da multidão, um pai desesperado, um pai que naquele momento possa ser que não tinha mais esperança, de tanto ver o seu filho sendo atormentado por aquele demônio, possa ser que ele tinha tentado de tudo, possa ser que ele tinha usado todos os seus recursos para poder tirar o seu filho daquela situação, mas agora ele vê Jesus e ele diz: mestre, eu trouxe-te o meu filho, que é processo de um espírito imundo, e este aonde quer que eu apanha, lança-o por terra. E aquele menino, ele era atormentado por aquele demônio já há muitos anos, porque a Bíblia vai dizer que ele desde da infância, que aquele menino, ele venha sido perturbado, ele venha sido sendo atormentado por aquele espírito. E a Bíblia vai dizer que Jesus, ele olha, e ali agora, ele diz para os seus discípulos, ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? E a Bíblia vai dizer que os seus discípulos, eles não puderam expulsar aquele demônio, eles não puderam curar aquele jovem, eles não puderam libertar aquele jovem daquele momento que ele estava vivendo, daquele momento que ele estava passando. E aquele pai desesperado, ele não por falta de fé, talvez a sua esperança, ele não tinha mais esperança,
Talvez ele não acreditava mais que aquele jovem poderia ser libertado. Talvez ele vendo a situação que aquele menino se encontrava, as suas esperanças podiam ser findadas. Eu quero dizer para você que muitas das vezes nós se encontramos também nessa situação. Muitas das vezes nós estamos passando pelo momento de dificuldade, pelo momento de aflição, e muitas das vezes não acreditamos mais que podemos se ver livre daquela situação. Mas eu quero te dizer que Jesus, ele veio. A Bíblia diz que Deus ungiu a Jesus com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo bem, curando todos que eram oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. E a Bíblia vai dizer que Jesus, ele cura aquele jovem, ele repreende aquele espírito, ele se compadece daquele pai que possa ser que não tinha mais esperança. Ele se compadece daquele jovem, e ele também repreende os seus discípulos, porque não puderam expulsar aquele jovem. Mas aqueles discípulos, eles estavam sendo preparados, porque Jesus, ele iria partir. Jesus, ele iria partir a qualquer momento, e aqueles discípulos iam dar continuidade, e ali possa ser um momento de fé, um momento de falta de fé, um momento de busca, um momento de comunhão com Deus, porque Jesus, ele tinha uma comunhão com Deus, ele sendo 100% homem, 100% Deus, mas ele tinha o seu momento de oração, ele tinha a sua vida de oração, ele tinha o seu momento de busca, ele tinha o seu momento de ir para o monte, se colocar diante da presença de Deus, para que Deus pudesse dar uma direção a ele. E Jesus, ele estava no monte, e ele vem agora de encontro aos seus outros discípulos, e ele se depara com aquela situação, com aquele momento que estava acontecendo. E a Bíblia vai dizer que, aqui também no capítulo 1, diz assim, no capítulo 1 de Marcos, diz assim, o versículo 35, e tendo-se levantado alta madrugada, saiu e foi para um lugar deserto, e ali orava. Procurava-no diligentemente Simão e os que com ele estavam. Tendo-o encontrado, lhe disseram: todos te buscam. Jesus, porém, lhes disse: vamos a outros lugares, a povoações vizinhas, a fim de que eu pregue também ali, pois para isto é que eu vim. Então, foi por toda a Galileia, pregando na sinagoga deles e expelindo os demônios. Ou seja, Jesus, ele tinha uma busca, Deus dava a direção a Jesus, aonde ele ia, e constantemente ele tinha esse momento de jejuar, esse momento de busca, e ele tenta passar para os seus discípulos, que os discípulos necessitavam também de um momento de busca, um momento de oração. Eles necessitavam tirar esse tempo de oração, para que Deus, através deles, pudesse fazer cura, fazer sinais, muitos sinais. E a gente podemos ver que Jesus, ele tenta esse momento. Então ele estava preparando, ele estava alertando. A gente pode ver também que na Bíblia, quando Jesus, ele também sobe no monte para orar, e que foi também no Getsêmani, e ali os seus discípulos, eles dormem, eles estavam com seus olhos pesados de sono. E a Bíblia vai dizer que Jesus, ele se adianta um pouco distante, ele se coloca de joelho, e ele agora ora. E quando ele volta, os seus discípulos estavam dormindo. Ele pergunta: Simão, não pode vigiar por a menos uma hora? Mas aquele Jesus alertava várias vezes, foi 3 vezes e voltou, e disse: vigiai e orai, porque na verdade o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Jesus, desde ali, ele tentava passar esse momento, que os discípulos necessitavam deste momento, separar um momento de oração, um momento de busca, um momento de comunhão com Deus. A Bíblia vai dizer também, em Tiago, no capítulo 4, vai dizer no versículo 7, no versículo 8, diz assim: achegai-vos a mim,
e eu se achegarei a vós outros. Então, a Bíblia, o Tiago, esse Tiago o irmão de Jesus. Isso é o irmão de Jesus, que depois que Jesus ele morre, ele vai e se converte. Eles também, eles não criam em Jesus. Eles não, até aquele momento antes, não acreditavam que Jesus era o Messias prometido, que Jesus era o Salvador, que Jesus era o Redentor, que Jesus é o nosso Salvador e que Ele veio para morrer por nós. Eles não acreditavam naquele momento, mas depois, quando tudo se cumpre, os irmãos conhecem bem a história, eles passam a crer. E muitos que não queriam reconhecer Jesus como seu Salvador, eles agora reconhecem que Jesus era o Filho de Deus. Quando eles veem Jesus naquela cruz, eles agora passam a crer que Jesus realmente era o Messias, era o escolhido, era quem devia vir ao mundo. E a Bíblia vai dizer, continua dizendo, que esse pai, ele roga a Jesus, ele se coloca diante da presença de Jesus, pedindo por o seu filho. Talvez possa ser que aos olhos humanos, aos olhos dele, muitas das vezes aos nossos olhos carnais, possa ser que ele não acreditava mais, mas Jesus vem e muda a história daquele jovem. Jesus só não cura só aquele jovem, mas Jesus dá uma nova vida àquele jovem. Jesus reconstrói a vida daquele jovem. E agora aquele jovem, ele era um jovem aprisionado, ele era um jovem escravizado, e agora ele passa a ser uma pessoa livre para glorificar o nome do Senhor. E a Bíblia continua aqui no versículo 28, que diz assim: e quando entrou em casa, os seus discípulos lhes perguntaram em particular: por que não podemos nós expulsá-lo? Respondeu-lhe Jesus: esta casta não pode sair, senão por meio de oração e jejum. Ele tenta passar isso, e hoje ele também tenta passar isso para mim e para você, para que nós possamos dar continuidade à obra de Deus, continuidade ao ministério de Deus. Nós necessitamos de uma comunhão com Deus, nós necessitamos de separar um momento para buscar a presença de Deus. A Bíblia vai dizer assim: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Ou seja, a Bíblia nos mostra como a gente necessitamos do Senhor, como a gente necessitamos da direção de Deus em muitas decisões que a gente vai tomar nas nossas vidas. Muitas das vezes a gente toma uma decisão errada e, Senhor, fiz esse aqui e não deu certo. Por quê? Porque a gente não busca a Deus, porque a gente não pede a direção de Deus, porque a gente não pede que o Senhor nos dê essa direção, que o Senhor possa nos direcionar. E muitas das vezes nós tomamos muitas decisões erradas. Eu quero também passar para os irmãos aqui, no livro de Atos dos Apóstolos, tem um texto bem interessante aqui, que se encontra no capítulo 6 de Atos dos Apóstolos, que é um momento que Jesus também, depois que ele é recebido na glória, os seus discípulos dão continuidade. E agora os seus discípulos, ele compreende o que Jesus estava tentando passar para eles. Diz assim, no capítulo de Atos dos Apóstolos, o versículo 1 ao versículo 7, diz assim: ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenitas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir as mesas, mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação
e cheios do Espírito e de sabedoria, os quais encarregaremos deste serviço, enquanto a nós nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a toda a comunidade. Elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Procolo, Nicanor, Timão, Pásmena, Nicolau e Prosolito de Antioquia. Apresentaram-no perante os apóstolos. Estes, orando, lhe expuseram as mãos. Crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos. Também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. A gente vai ver no versículo 1 que há também há uma discussão, há uma murmuração por parte daquela comunidade, por parte daqueles homens que eles discutiam porque as suas viúvas estavam sendo esquecidas na distribuição dos alimentos. Como os irmãos conhecem o livro de Atos dos Apóstolos, muitos vendiam sua propriedade e distribuíam e deixavam aos pés dos apóstolos, ou seja, para aquelas pessoas que viessem ter necessidade, pudesse ser suprida a sua necessidade. E aqui surge essa discussão, mas agora os discípulos de Jesus, que são apóstolos, eles já tinham sido preparados, e aí você vê que agora eles tomam uma decisão. Eles não tomam a decisão por ele mesmo, mas eles convocam aquela comunidade de discípulos. Eles reúnem a todos, e ali eles se juntam e comunicam, e ali eles chegam a um acordo, em eleger alguns homens que possa ficar naquela função, que possa fazer aquele trabalho, enquanto eles iam se consagrar à oração, ao jejum e ao ministério da palavra, ou seja, a continuidade à obra de Deus. E ali, agora, eles elegem Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, um homem que, por muitos depois, nesse livro de Atos dos Apóstolos, ele é apredejado, mas um homem que Jesus, ao ponto do próprio Jesus, ele está diante de Deus se colocar de pé quando aquele homem está sendo apredejado, aquele homem que não negou a sua fé, aquele homem que foi escolhido por aqueles apóstolos como um homem cheio de fé, um homem que serve de exemplo para mim e para você, um homem que a gente pode tirar de exemplo, que mesmo ele sofrendo aquilo ali, ele não negou o nome do Senhor, ele não negou a Jesus, ele não negou a sua fé, ele não negociou a sua fé, mas ele mesmo na hora da morte, ele intercede por aqueles, para que Deus não importasse aquele pecado, aquele ato que eles haviam cometendo. E aí você vê que eles chegam, aqueles discípulos, eles escolhem, mas eles escolhem aqueles homens, mas eles continuam se dedicando à palavra de Deus. E porque agora eles já tinham entendido o que Jesus tinha passado para eles. E de momento nenhum, agora eles deixam a palavra de Deus, eles deixam a obra de Deus. E é por isso que eles, naquele momento, eles não compreenderam, mas era necessário, porque quando Jesus, a Bíblia vai dizer que muitos daqueles milagres, muitos daqueles acontecimentos, era encoberto aos olhos dele, ou seja, eles só vieram a crer depois que Deus fez uma obra maravilhosa, quando Jesus morreu, aí Deus ressuscita Jesus no terceiro dia. Agora eles se lembram de tudo que Jesus tinha passado, e eles passam a crer realmente, eles passam a acreditar, que Jesus, de fato, era o Filho de Deus. E eles, agora, depois, recebem a missão de dar continuidade a essa obra que Jesus também, hoje, ele entrega esta missão a mim e a você, de também dar continuidade, não só aqui dentro da igreja, mas lá fora, aonde tem muitos que estão sendo aprisionados, aonde estão muitos que estão sedentos da palavra de Deus,
aonde tem muitos que necessitam ouvir esse Jesus que morreu, esse Jesus que se entregou, esse Jesus que derramou o seu sangue naquela cruz. Tem muitos ainda lá que não conhecem esse Jesus, tem muitos que necessitam desse Jesus, tem muitos que necessitam desse Jesus, dessa água viva, dessa pedra angular, que foi rejeitado pelos homens, mas para Deus ela foi eleita a pedra angular. E esse Jesus, ele também nos chama a nossa atenção, que nós não só podemos ficar aqui, dentro de quatro paredes, mas que nós podemos ir lá fora também, levar esta palavra, levar este evangelho, levar este poder, porque a palavra de Deus, ela liberta, a palavra de Deus, ela cura, a palavra de Deus, ela é mais afiada que uma espada de dois gumes, divide almas e medulas, e ela corta tudo quanto é mal, ela desfaz tudo quanto é mal. Essa palavra que é poderosa, que eu e você também possamos ter essa coragem de Estevão, essa coragem de Pedro, essa coragem de Tiago, essa coragem de João, de também sair lá fora, de se colocar na brecha, de dizer: eis-me aqui, Senhor, me direcione, me envie, me mande, que eu vou lá anunciar o teu reino, que eu vou anunciar a tua vinda, como João, eu vou anunciar a vinda do Senhor, porque, meus irmãos, nós não podemos fingir que nós não estamos vendo. Há muitos sinais, os sinais estão acontecendo, os campos já estão prontos para a colheita, irmãos, e nós necessitamos fazer o ide do Senhor, nós necessitamos ir para colher aquelas almas que estão lá fora, aquelas pessoas que estão lá fora. Satanás não está brincando, Satanás ele está investindo, ele está destruindo tanta família, ele está destruindo a juventude, ele está tirando as pessoas das igrejas, ele está plantando a mentira, dizendo que esse Jesus não vai mais vir, mas nós não podemos negligenciar esta missão que Deus nos deu. Nós não podemos deixar de anunciar, nós não podemos deixar de falar das coisas que nós temos visto e ouvido, irmãos. Está na hora, chegou a hora, Jesus está vindo. A Bíblia vai dizer que aquele que há de vir, virá e não tardará. Então vamos nos colocar, irmãos. A igreja está parada, as igrejas estão dormindo. As igrejas estão dormindo, mas o diabo não. Ele está toda hora lá destruindo. Ele está toda hora aprisionando ele está toda hora destruindo uma família. E eu e você precisamos nos colocar na brecha. Eu e você precisamos colocar à disposição de Deus. Colocar na brecha para anunciar, irmãos. Nós não podemos ter medo. Jesus nos deu poder. Jesus, Ele confia em cada um de nós, irmãos. Ele confiou essa missão na minha e na tua mão, para levar a palavra dEle. Nós não podemos dormir, irmãos. Nós não podemos perder tempo. Nós estamos perdendo tempo, irmãos. Esse dia, eu estava em casa, e eu não estou falando isso para a minha glória, mas sim para a glória de Deus. E eu estava em casa, e aí eu saí, a minha mãe mandou ir no mercado e comprar um pão, eu fui comprar esse pão. Eu ia por um outro caminho, irmãos, mas tocou no meu coração assim, de ir por um caminho, um caminho estreito assim, um caminho perigoso, que muitos ficam naquele caminho e ali eles fumam maconha naquele lugar. E ali eu fui por aquele caminho, e na hora que vai eu andando, eu se deparo com um homem. Ele estava sentado e ele estava usando drogas. Estava bastante alcoolizado aquele homem. E aí eu ia passando, ele, ô Gaso, aí começou com muitos me chamam assim. E aí ele me chamou, e aí ele falando, ele começou a contar que muitos que estavam naquela vida, naquela situação que ele se encontrava, não estava mais em cima dessa terra, mas tinha morrido,
foram assassinados por causa de dívida de drogas, por causa do crime. E ali ele me passa a contar aquela história, ele conta um pouco da sua infância também. E aí eu disse para ele assim, eu lembro sim, muitas das vezes, eu conhecia muitos que morreu, nós costumávamos jogar bola também juntos. E ali ele começou a falar, e aí ele falando, eu disse, irmão, Jesus te ama, meu irmão. E Jesus, ele tem um plano na tua vida. Se tu está aqui hoje, é porque Jesus, ele tem um plano na tua vida. Aí ele começou irmão, é verdade. Aí eu comecei a falar com ele do livro de Isaías, o Isaías capítulo 53. Eu passei a contar para ele o sofrimento de Jesus, o que Jesus tinha passado pela minha vida e pela vida dele. E ali aquele homem, este ano eu fui percebendo que ele foi assim, do momento que ele estava, ele foi assim, se abrindo comigo. E ali ele contou, irmão, eu já fui para a igreja, mas quando eu estava na igreja, quando eu ia para a igreja, uns criticavam, porque ele tinha saído da igreja e ele passou a usar drogas. Eu falei, meu irmão, deixa eu te falar, Jesus, ele enfrentou muitas oposições, Jesus, ele enfrentou várias críticas, ele foi perseguido, mas o desejo dele era que muitos viessem a ser salvos, o desejo dele era a obra de Deus. E ali eu comecei a falar para ele, comecei a falar, ele parou, e ali eu percebi que quando eu estava próximo de sair, eu me lembro que eu falei uma palavra assim, Deus colocou no meu coração, eu disse, meu irmão, se você já foi da igreja, não perca tempo, irmão, volte hoje, Jesus, ele te quer ver lá hoje, e eu digo para você que quando você ir na igreja hoje, Jesus vai estar lá na porta, e a primeira coisa que você vai sentir é um abraço de Jesus, e o desejo de Deus é te ver na igreja, o desejo de Deus não é te ver aí. E ali aquele homem começou, e ali aquele homem ficou tão alegre, irmãos, eu nunca vi uma situação daquela. Ele ficou tão alegre que aquele homem, agora ele soltou um cigarro de maconha para lá, ele jogou fora, e ali a gente começou a conversar, e eu comecei a falar, e ali depois, quando eu percebi, vi um outro homem. Aí Deus tocou no meu coração para sair, eu saí, e ali deixei. E aí quando eu voltei, que eu fui no mercado e vim, o homem, ele estava lá pulando de alegria, cantando de alegria. Aí ele gritou para mim, valeu Gás, eu vou voltar, meu irmão, eu vou voltar. Eu gritei para ele de cavarão, não perca tempo, volte hoje. Irmãos, eu fiquei assim, eu nunca me vi uma situação daquela, um homem pular de alegria, quando vê alguém falar de Jesus, irmãos, quando vê alguém levar a palavra por aqueles que estão nas drogas, irmãos. Esse dia eu vim também para a igreja, a semana passada, quase a mesma situação. Eu vinha próximo ao mercado, tinha um homem, ali ele estava sentado, e ali aquele homem me chamou, jovem, vem cá. Eu estava quase na hora assim, eu falei, na hora de ir para a igreja, eu falei, não, vou lá. Aí eu fui, quando eu cheguei lá, ele me pediu dinheiro, eu falei, meu irmão, eu não tenho dinheiro, mas se eu tivesse, eu te dava. Ele disse para mim, jovem, não precisa não, só essa palavra que tu deu, eu acredito. Eu falei, meu irmão, deixa eu te dizer, Jesus te ama, meu irmão, Jesus te ama, ele morreu foi por mim, por você. E ali eu comecei a falar de Jesus para aquele homem, e ele passou, ele se abriu, ele contou a história, irmão, eu era da igreja também, só que quando a minha esposa morreu, eu deixei tudo, eu abandonei a igreja, eu saí da igreja, eu senti uma tristeza muito grande, eu saí. Eu falei, irmão, Jesus, muitas das vezes, Deus, Ele nos permite essa situação para testar a nossa fé, para testar até onde vai a nossa fé. Ele me disse, é mesmo, irmão, será? Eu falei, meu irmão, Jesus te ama, volta, meu irmão. E ali um outro homem também chegou, eu comecei a falar, e aí aquele homem, ele, meu irmão, eu vou se matar, eu não aguento mais, passa uma pessoa aqui, passa uma mulher,
do mesmo jeito da minha esposa, e aí eu começo a chorar e sinto aquela coisa toda, e ali eu não percebi que aquele homem estava armado com um facão e uma foice. Eu não tinha percebido neste momento, mas eu continuei falando de Deus para aquele homem. Aí chegou um determinado momento que ele falou que ia se matar. Eu falei: meu irmão, não faça isso, isso é coisa do diabo. Ele quer que você faz isso. Ele diz para você que você não tem valor, mas para Deus você tem valor. Você é importante para Deus, meu irmão. E ali aquele homem agora, quando ele falou da esposa, eu não tive palavras, eu só disse: meu irmão, antes de eu sair, eu falei assim para ele: essa dor que tu está sentindo, esse vazio, é só Jesus que pode preencher, meu irmão. É só Jesus. E aí quando eu cheguei aqui na igreja, a irmã Rita pregando da palavra do bom samaritano. E aí eu falei: rapaz, ó que Deus faz as coisas assim. Não é dizendo que eu sou o bom samaritano, está entendendo? Mas é a missão que Deus quer que nós façamos, é essa, irmãos. É ir atrás daqueles que estão caídos, é atrás daqueles que estão perdidos. Então, irmão, eu digo para você nessa noite, fica essa mensagem, essa palavra: nós não podemos perder mais tempo. Nós estamos perdendo tempo, irmãos. Jesus pode vir a qualquer momento, pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser depois da manhã, pode ser daqui uma semana, daqui um mês, e quando nós encontrarmos com Ele, nós temos que prestar conta, irmãos, do que nós está fazendo, como é que nós está dando continuidade à obra dEle, irmãos. Nós estamos parados, vamos evangelizar, vamos se movimentar, irmãos, vamos ir nos colégios e nas faculdades, onde muitos jovens ali, eles têm a mente mudada por aqueles outros, pessoas que não acreditam em Deus, pessoas que acham que Deus não existe, irmãos. E nós estamos fazendo o quê? Nós estamos parados. Jesus, quando vir, Ele quer buscar um povo eleito, Ele quer buscar um povo remido, lavado pelo sangue dEle, irmãos. Sangue derramado naquela cruz, não foi em vão. Não foi em vão, irmãos. Deus chama a nossa atenção. Nós estamos dormindo. Vamos acordar a partir de hoje, irmãos. Vamos nos movimentar. Vamos nos colocar na brecha. Esta é a mensagem de Deus que eu trago nessa noite, para o meu e o teu coração. Assim eu agradeço o pastor Daniel pelo espaço. Eu agradeço primeiramente a Deus por Ele ter me dado essa oportunidade de estar aqui, irmãos. Como eu sempre digo, eu posso deitar hoje e amanhã não acordar, e o Senhor perguntar: o que você fez para a minha obra? Amém? Que você também possa pensar assim que nem eu, irmãos. Em nome de Jesus. Deus continue abençoando o irmão Jackson, usando com graça e misericórdia. Graça e paz, queridos.